Primeiramente, queria cumprimentar meus colegas da mesa, deixar meus agradecimentos à FEComércio, na pessoa do Dr. Marcelo Moraes, que não está aqui presente, mas peço que levem a ele esse agradecimento pelo convite. Inicialmente, penso em fazer uma breve exposição acerca da DAP e da FD, bem didático, para que a gente possa chegar às conclusões, que acredito que o tema emerge uma análise histórica dos acontecimentos. Falar sobre obrigações acessórias, efeitos do Decreto Estadual 47.829, de 30 de dezembro de 2009, uma data propositiva para alterações tributárias, que sempre recebemos, né, vários e vários decretos, especialmente do Estado, para que a gente possa se atualizar correndo e adequar as rotinas, né? Pois bem, inicialmente, vale uma abordagem com relação à DAP, Declaração de Apuração do ICMS de Minas Gerais, sendo esta hoje a obrigação acessória principal cumprida pelos contribuintes do ICMS no âmbito do Estado, com o objetivo de apurar e levar ao fisco informações que o subsidiem o lançamento fiscal, a cobrança, enfim, todo o trabalho acerca das informações. Previsto no artigo 128 do Regulamento ICMS, é uma obrigação acessória que já é cumprida há praticamente 25 anos. 1994, 1995, foi instituída a DAP em Minas Gerais. Então, todos nós que militamos já conhecemos, e trata-se de uma declaração essencialmente simples, porque ela leva somente os resumos. Eu brinco que o filme não vai, ela vai somente a foto, somente a apuração final. Diante disso, e com um projeto de simplificação e unificação das obrigações acessórias no âmbito estadual, nós tivemos, lá nos idos de 2006, com o projeto SPED, a instituição da escrituração fiscal digital através do convênio ICMS 146 de 2006, que buscava unificar para dar uma mesma linguagem as obrigações acessórias no nível de todos os entes federados, para que tenhamos uma linguagem mais fácil e simplificada para contribuintes de todo o território nacional. Tendo em vista que em Minas nós temos a DAP, em São Paulo temos outras obrigações, Espírito Santo, cada estado falava de uma forma. Busca-se trazer, inclusive, um banco de dados uniforme para consulta da fiscalização. E, diante disso, com esse objetivo, onde são os dois pilares, simplificação e unificação, com consequente aumento exponencial de informações obtidas pelo fisco, tanto em volume de informações como em qualidade de informações, tivemos aí, em 2006, a criação da escrituração fiscal digital, que foi introduzida ao regulamento ICMS no ano de 2008, através do decreto 44.992. Logo em seguida, tivemos o ajuste CNF 2 de 2009, que trouxe alguns regramentos e procedimentos acerca do FD. Então, estamos aí diante da legislação básica de regência de tal obrigação acessória. O início da obrigatoriedade se deu em 2009, logo após o protocolo ICMS 77 de 2009, que trouxe uma lista de contribuintes que estariam obrigados à entrega da FD, ICMS e IPI. E, para a surpresa, de forma cumulativa com as demais obrigações que cada estado teria que se organizar e extinguindo aquela que estivesse em redundância. Para os demais contribuintes, a referida obrigação começou a partir do dia 1º de janeiro de 2014. E, a partir disso, os contribuintes, especificamente em Minas Gerais, cumprem, na sua totalidade, com exceção àqueles optantes pelo Simples Nacional, duas declarações: a FD, ICMS, IPI e a DAP, com informações redundantes, ou seja, a apuração que temos ali no bloco E do FD e ICMS, ela é replicada para a DAP, ou pelo menos deveria.
Temos, portanto, 11 anos do início da obrigatoriedade da FED para aqueles contribuintes que foram listados taxativamente no anexo e 6 anos para os demais contribuintes. Não podemos dizer, portanto, que é uma obrigação acessória tão nova, porque ela já é de conhecimento de todos. Inclusive, também, não podemos admitir que estejamos diante de um discurso onde tenham divergência de informações da DAP para o FD e ICMS. Seja porque a realidade fática é a mesma, seja porque nós temos penalidades e penalidades caríssimas previstas na Lei 6763 pelo descumprimento ou pelo cumprimento em desacordo. Então, portanto, pelo menos espera-se que os contribuintes estejam atentos e cumprindo as duas informações de forma redundante, indo ao inverso aí da eficácia e eficiência, porque tudo já está ali dentro do FD e ICMS. Isso, inclusive, tem sido pauta de alguns debates, e foi pauta de muitos debates, levando, inclusive, no 10º ENAT, que é o Encontro Nacional dos Administradores Tributários, a assinatura de um protocolo de cooperação, que foi o 9 de 2015, onde criou-se um grupo de trabalho composto por representantes de todos os entes da federação, salvo engano, 2 entes da União, 2 representando os estados e o Distrito Federal e 2 representando os municípios, com o objetivo de criar um grupo de trabalho para reduzir as obrigações acessórias e simplificar com vistas ao banco de dados existente diante da instituição da escrituração fiscal digital. Ou seja, o objetivo daquele grupo era pegar toda a informação que já existia e falar, não, daqui é um banco de dados de consulta, vamos deixar de fazer aquilo e, de fato, simplificar a vida do contribuinte, deixando aí que ele gaste menos tempo com a burocracia fiscal. Diante disso, depois de um longo debate, em Minas Gerais, no final do ano passado, no apagar das luzes, tivemos a publicação do decreto 47.829 de 2019, que inseriu 2 parágrafos, dentro de outras alterações, no que pertine ao nosso tema, 2 parágrafos, no artigo 152, da parte 1 do anexo 5, do regulamento de CMS. O parágrafo 14, ele fala o seguinte: em substituição à DAP, a Subsecretaria da Receita Estadual poderá estabelecer que a apuração do ICMS se dê a partir de informações na FD, por meio de portaria, indicando os contribuintes obrigados. Então, o primeiro parágrafo, ele fala que, a meu ver, é simplesmente uma delegação de competência para que a subsecretaria estabeleça quais contribuintes estarão dispensados à entrega da DAP. Já o parágrafo 15, ele fala o seguinte: em substituição à entrega da DAP, o contribuinte poderá optar pela apuração do ICMS a partir de informações lançadas na FD, observando o seguinte. E aí ela coloca 3 critérios. O primeiro, que a subsecretaria da Receita Estadual estabelecerá critérios para que o contribuinte possa fazer a opção, que a opção será realizada pelo próprio CIARE e que, efetuada a opção, o contribuinte ficará obrigado a apurar a partir das informações da FD. O que nos leva a crer que o decreto simplesmente delegou à subsecretaria a competência de editar normas de quando será, para quais contribuintes ocorrerá a dispensa da entrega da DAP e quais os critérios aqueles contribuintes que querem optar devem seguir. Aí eu indago, mudou alguma coisa? A princípio, não. Enquanto não tivermos a portaria regulamentando, permanecemos entregando informações com redundância. E, a partir disso,
vamos na contramão de todo o discurso de simplificação tributária, porque o contribuinte fica refazendo e refazendo e refazendo informações, quando que, do lançamento do projeto SPED, que hoje já é uma realidade, o discurso levado pelos idealizadores era de simplificação. E o que nós vemos hoje não é isso. Poderia muito bem o Estado de Minas ter dispensado a entrega da DAP diante desse decreto, sem condicionar a regulamentação de uma portaria? Por que não? Talvez por problemas internos? Talvez por contribuintes estarem cumprindo em desacordo? Mas espera lá, os justos pagarão pelos pecadores? Os contribuintes que já têm um pesado fardo tributário nas suas costas, será que não mereciam a retirada desse peso? E aí cabe uma reflexão até de um tema que será mais adiante, que parabenizo aqui a presença do Dr. Marcelo Jabur, que estará na mesa debatendo reforma tributária. Como queremos discutir reforma tributária se num tema tão simples, que é a extinção da DAP, não conseguimos evoluir? É algo que nos leva a refletir. E, a partir disso, eu trago aqui uma informação que está lá dentro do portal do SPED, que é o simplificômetro. O que é que eles querem? Eles querem aqui demonstrar quais estados estão utilizando da escrituração fiscal digital para simplificar a vida do contribuinte, de fato. E aí nós temos aqui, no gráfico, tudo que está mais escuro são os estados que ainda estão precisando melhorar. E os que estão mais claros, e aí a gente tem que parabenizar Goiás e Mato Grosso, utilizam somente o FD e ICMS como única obrigação acessória relativa ao ICMS. Minas carrega um posto de segundo lugar naquele que burocratiza a vida do contribuinte. Nós temos 4 obrigações acessórias relativas ao ICMS de acordo com o estudo. Perdemos somente para São Paulo e Piauí, que tem 5. Precisamos melhorar o nosso posicionamento nisso. Por que não sermos pioneiros e adotar, tal como, pioneiros não, seguir o bom exemplo, e tal como Goiás e Piauí, adotar somente o FD, ICMS e IPI como obrigação acessória. E, a partir daí, facilitar a vida do contribuinte, que já carrega, em Minas Gerais, uma altíssima carga tributária com relação à obrigação tributária principal. E, a partir disso, temos um outro informativo retirado aqui do portal SPED, que eles nos mostram quais estados, que em que pese tenham outras obrigações acessórias relativas ao ICMS, utilizam a FD, ICMS e IPI como principal obrigação acessória. E aí nós podemos verificar que Sul, Sudeste e Nordeste são estados que precisam avançar, com exceção ali do Rio de Janeiro, que todos têm uma declaração parecida com a DAP para apuração. Esses que estão de marrom escuro é porque não utilizam a FD e ICMS como principal obrigação acessória. Os estados que estão mais claros já utilizam. E aí nós temos ali Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás, Espírito Santo. Do lado de cá, nós temos aqui São Paulo e Minas Gerais prestigiando aqui um posto que não é muito legal, que é redundância de informação. Para que isso? O contribuinte está, talvez, incorrendo em erro? Será que a DAP do contribuinte, que não está batendo lá com o SPED, ICMS e IPI, é que está correta? Ou será que é o ICMS e IPI que está correto? Então, nós temos que levar a uma reflexão de que precisamos, de fato, em Minas Gerais, de cuidar daquele que gera riqueza, porque, senão, não conseguimos fomentar o ambiente de negócios. E uma simples iniciativa de simplificar as obrigações acessórias, tenho certeza que será muito bem recepcionada por todos nós. Muito obrigado.